Fala aí, galera, bem-vindo a mais uma aula do Foundations. A gente vai hoje entrar no pilar novamente da teologia e a gente vai falar um pouco sobre bibliologia ou a doutrina da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras. É importante a gente falar sobre a Bíblia para tirar algumas dúvidas e lembrar de outras. Eu creio que eu estava fazendo aqui o conteúdo e eu percebi que talvez a gente vai sanar aqui muitas dúvidas que os adolescentes têm e que às vezes a gente fica meio perdido, não sabe exatamente como falar. Por exemplo, como que a Bíblia foi feita, como que a gente sabe que ela é de fato a palavra de Deus, como que ela foi construída, né, e tal, como que escolheram os livros ali para ela ser canonizada, né? Enfim, e a gente vai perceber também que quando a gente estuda essas coisas, a gente vai entender que a nossa autoridade, ela, como líderes, né, cristãos, ela não vem da nossa opinião, ela não vem sobre aquilo que a gente, sei lá, aprendeu de alguém ou de uma sabedoria puramente humana, mas quando a gente vai liderar, a gente precisa ter o conhecimento da palavra, estar embasado na palavra de Deus. Então, antes de ensinar a Bíblia, a gente precisa saber o que ela é, de onde ela veio, por que ela é confiável, por que ela deve governar a nossa vida, o nosso ministério, enfim. Então, vamos falar de coisas simples aqui para a gente lembrar, coisas básicas, né? A Bíblia, ela é uma biblioteca, vamos dizer assim, tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por cerca de 40 autores humanos, e é importante falar sobre isso, né? Em um período de aproximadamente, de distância um do outro, de 1.500 anos, que estavam em contextos diferentes, em culturas diferentes, em momentos, né, diferentes, 1.500 anos de diferença, lugares diferentes, e mesmo assim ela possui uma unidade muito impressionante. Por quê? Porque ela foi, apesar de nós termos autores que são humanos, a gente percebe que tem um único autor por trás de tudo isso, e ativamente, né, dentro dessa escrita, que é o próprio Deus. Ela foi escrita em 3 línguas, né, principalmente, que é o hebraico, o aramaico e o grego. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico e algumas partes só em aramaico, né, que a gente tem uma porcentagem um pouco maior ali no livro de Daniel, e alguns outros, por exemplo, o livro de Esdras tem um ou outro versículo, o livro de Jeremias também tem um versículo em aramaico, mas é uma porcentagem muito pequena, tá? E aí vamos lá falar um pouquinho sobre. Desculpa, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego mesmo, tá? Grego koiné, que eles chamam, que era o grego mais comum, a língua mais comum no primeiro século. Vamos lá, a primeira coisa da bibliologia é que Deus ele se revelou, tá? Nós podemos conhecer Deus porque Deus decidiu se revelar a nós. Deus se revelou. O ser humano, por si mesmo, não poderia conhecer e descobrir plenamente quem é Deus. Não podia descobrir qual era a vontade de Deus, descobrir qual é o plano da salvação, descobrir como viver diante de Deus. Então, precisava que Deus se revelasse de alguma forma para nós. Né? E dentro desse campo de revelação, a gente tem 2 tipos de revelações na teologia, tá? A revelação geral e a revelação especial. Guarda isso, tá? Revelação geral e revelação especial. Vamos trabalhar aqui com a revelação geral. É aquela que Deus dá a todos os seres humanos por meio da criação, por meio da consciência, por meio de uma percepção da eternidade que já existe no coração humano. O Salmo 19, por exemplo, fala que os céus declaram a glória de Deus. A gente vai ler Romanos 1, a gente vê que vai falar pra gente que os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos por meio das coisas criadas. Então, muito bonito, e a gente saber que a criação está revelando a glória de Deus, está revelando que existe um Deus, e essa aí é a revelação geral. Quando nós olhamos para a criação, percebemos que existe um Criador. A beleza, a ordem, a grandeza, a complexidade da criação apontam para Deus. Mas olha uma coisa que é interessante, a gente tem a revelação geral, certo? Que é isso que a gente está falando. Só que ela tem um limite. Ela mostra que Deus existe, mas ela revela a glória de Deus, mas ela não explica claramente o evangelho. Por isso que a gente precisa daquilo que a gente chama de uma revelação especial. Ela mostra que Deus existe, mas a criação não nos diz quem é Cristo, quem é o Salvador, não explica a cruz, não nos mostra o caminho da salvação. Né? Por isso, então, a revelação especial. E o que é a revelação especial? É Deus se revelando de maneira clara, então. Né? Se faltava essa clareza nas coisas criadas, então agora Deus vem de maneira clara para nós. A revelação especial, objetiva e redentora. Então Deus, ele se revela, dentro desse campo de revelação especial, a gente tem Deus se revelando por meio dos profetas ao seu povo no Antigo Testamento. Segundo, por meio das Escrituras. E terceiro, por meio de Cristo Jesus. Ele é quem revela Deus de forma plena. Hebreus 1 fala isso, né? Antigamente, Deus falou muitas vezes por meio, e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas
nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, porque o Filho é o esplendor da glória de Deus, a imagem exata de quem Deus é. Então Jesus é a imagem, é a revelação perfeita de Deus. E as Escrituras são o registro inspirado da revelação de Deus. É pela palavra que nós conhecemos quem Deus é, quem nós somos, o que o pecado fez, quem é Cristo, o que aconteceu na cruz, o que é salvação e como devemos viver. Já parou para pensar que se a gente não tivesse Bíblia, a gente não conheceria nada do que a gente discutiu até agora nas aulas, não conheceria nada sobre Deus, não conheceria nada sobre o plano de salvação, o plano do Senhor nas nossas vidas. Então, a criação mostra que Deus existe, mas a Escritura mostra quem Deus é e como nós podemos ser salvos por ele. Beleza? Então, a primeira coisa é sobre Deus se revelou para nós. E a Bíblia é um meio de revelação especial de Deus para nós, para o ser humano. Segundo, a Bíblia ela é inspirada por Deus. O que significa isso, né? 2 Timóteo 3,16 fala para nós, toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, essa palavra inspirada por Deus tem a ideia de algo soprado pelo Senhor. É como se fosse a mesma palavra que Deus soprou nas narinas de Adão. É uma palavra semelhante a essa, né? Então, significa que a Bíblia ela tem origem em Deus. Tá? Ela foi inspirada por Deus, ela tem origem em Deus, não foi uma origem humana. Tá? Não é um livro só religioso, não é só um registro de experiência espiritual de alguma pessoa, de algumas pessoas. Não é apenas uma coleção de pensamentos bonitos sobre Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Então, é importante a gente entender uma coisa, que Deus, ele não anulou os seres humanos, os autores humanos. Ele usou pessoas reais, com personalidade, vocabulário, tinham uma cultura, tinham emoções envolvidas, estilo literário, inclusive, isso é muito legal, cada autor tem um estilo literário, e tem contexto histórico. Moisés escreve de um jeito, Davi escreve de outro jeito, Isaías escreve de outro jeito, Paulo de outro. Então, os evangelhos são escritos por cada autor ali, e cada um tem seu estilo, mas todos eles foram movidos e supervisionados pelo Espírito Santo para escrever aquilo que Deus queria revelar. Então imagina que enquanto esse cara estava escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo mostrava para ele o que ele deveria escrever e também o que ele não deveria. Né? Ele estava ali o tempo todo inspirando e falando e instruindo aqueles homens de Deus a escrever. A palavra, 2 Pedro 1,21, fala que os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Muito bonito, né? Então, nós cremos em uma inspiração na Bíblia, que ela é verbal e plenária. Verbal e plenária das Escrituras. Então, verbal significa que a inspiração alcança as palavras do texto. O Espírito Santo estava inspirando para que eles pudessem escrever aquilo ali. Mas plenária significa que toda a Escritura é inspirada de capa a capa. Não foi só alguns pedaços que aqueles homens estavam inspirados e os outros eles colocaram da cabeça deles. Não. Ela foi inspirada de capa a capa, desde a primeira palavra até a última palavra da Bíblia, desde a primeira letra até a última. Foi inspirada pelo Espírito Santo. Tá? Toda a Escritura foi. Isso não significa que a Bíblia foi ditada mecanicamente, como se os autores fossem robôs. Significa que Deus, pelo Espírito Santo, guiou os autores humanos de tal forma que aquilo que eles escreveram era exatamente aquilo que Deus queria comunicar. Então, resumindo, a Bíblia ela é plenamente palavra de Deus, mas ao mesmo tempo foi escrita por autores humanos reais. Então, se alguém te perguntar sobre isso, você já sabe o que é inspirada por Deus. Inspirada por Deus é porque Deus ele foi aquele que conduziu a escrita desses autores. Ele foi quem, a origem dos textos bíblicos começou em Deus e não em pessoas. Então nós vamos para o próximo ponto da Bíblia aqui, é que ela é inerrante, infalível, ela é confiável, porque se ela é palavra de Deus, ela é confiável. Ela é inerrante porque tudo aquilo que ela afirma é verdadeiro, é correto, é certo. Então, nos seus escritos originais, quando a gente lê ela da forma certa, com o contexto correto, entendendo a cultura, entendendo os tempos que ela foi escrita e o que o autor queria dizer para aquele leitor, ela é inerrante, tá? A gente entende que é a palavra de Deus e Deus não erra quando fala. Uma outra coisa é que ela é infalível. A infalibilidade da Bíblia significa que a Bíblia não falha no seu propósito para o qual Deus a deu para nós. Então, ela revela quem Deus é, ela mostra o caminho da salvação, ela corrige a nossa vida, ela ensina a gente a verdade e a forma como o povo de Deus deve viver. Inclusive, ela forma o povo de Deus também. Claro que a gente tem textos difíceis de ler, mas é a nossa responsabilidade de entendê-los, de pesquisar. Por isso é tão importante a gente ler, por isso é tão importante a gente ter comentários bíblicos, aplicativos que vão nos ajudar a entender a Bíblia. Né? Isso é muito importante. Uma outra coisa da Bíblia, um outro ponto é que a Bíblia ela é a autoridade sobre a igreja. Se ela é a palavra de Deus, não é a minha opinião que está correta, é a opinião de Deus, é o que está escrito na palavra de Deus. A gente não pode liderar
pelas nossas vontades, pelos princípios e conceitos que a nossa família diz pra gente que está certo ou errado, ela precisa estar totalmente alinhada com a palavra de Deus. Não importa se eu tenho uma visão, um sonho, uma profecia, e aí eu acho que isso é o que é certo, não. Se isso não estiver alinhado com a palavra de Deus, então tá errado e a gente fica com a palavra, tá? Uma outra questão da Bíblia é que a Bíblia ela é suficiente no sentido de que ela é suficiente para nós conhecermos o Evangelho, ela é suficiente para nós conhecermos a Deus, o seu plano, a sua vontade, entender a salvação, viver a nossa vida de fé, viver em obediência e piedade, ela é suficiente. A gente não está falando que ela é suficiente para a gente ser médico, engenheiro, enfim, qualquer outro tipo de profissão. A Bíblia não é sobre isso, né? O objetivo da Bíblia tem a ver com fé, tem a ver com apresentar quem Deus é e o seu plano e a salvação em Cristo Jesus. Então ela é suficiente para isso. Uma outra coisa é que a gente vai precisar saber sobre a organização da Bíblia, né? A gente já falou que ela tem o Antigo e o Novo Testamento, que no Antigo Testamento tem 39 livros e no Novo 27. A gente tem as divisões, como o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Acho que eu não vou falar todas essas divisões e todos os nomes, mas a gente tem essas divisões no sentido de Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e sapienciais. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Isso você pode pesquisar depois, é só para você lembrar. É sempre bom a gente lembrar isso, né? O Novo Testamento tem 27 livros, a gente tem, começando ali, os 4 evangelhos, depois a gente tem Atos dos Apóstolos, depois a gente tem as cartas de Paulo, aí a gente tem as cartas gerais, que é Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas, e a gente tem, por fim, Apocalipse. Essa organização ela não é pensada de forma cronológica, ela é uma organização literária e teológica, tá? Uma questão também, a gente pega os profetas maiores. Por que é maior e por que é menor? Não é porque eles são mais importantes, é porque os escritos são maiores e menores, né? A gente tem também as cartas de Paulo organizadas em ordem de tamanho também. Romanos é uma carta maior que ele escreve e a menor é a carta de Filemon. Enfim, uma outra coisa também que é muito importante, que às vezes vem muitas perguntas, né? Por que que a gente escolheu, quem que escolheu a Bíblia? Quem formou os livros da Bíblia? Quem decidiu que a Bíblia e é a palavra de Deus? Quem decidiu que esses livros da Bíblia são os livros que são a palavra de Deus, né? E a gente vai chamar isso de o cânon bíblico, tá? Cânon, C-A-N-O-N, cânon bíblico. Essa palavra significa regra, ou medida, ou padrão, né? A gente vai chamar de cânon bíblico. Quando a gente fala sobre isso, tem a ver com a lista dos livros reconhecidos como palavra de Deus, tá? Uma questão importante quando alguém te perguntar isso, ou até mesmo para você saber, é que a igreja, ela não tornou esses livros inspirados. Na verdade, a igreja só reconheceu que esses livros eram inspirados por Deus, tá? Então, a autoridade desses livros não vem de uma decisão humana, mas sim do próprio Deus. O povo de Deus reconheceu, recebeu, preservou e transmitiu esses escritos como palavra de Deus, tá? Uma coisa importante também da gente saber é que esse processo foi diferente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel, ele já fez um compilado. A gente consegue descobrir mais ou menos quando foi isso na Bíblia, que é no livro de Neemias, tá? Deus levanta o escriba, que é Esdras, né? Esse homem que foi usado por Deus ali para de alguma forma, compilar esses escritos, e a nação de Israel entendia que esses escritos, desde Gênesis até os profetas, essas revelada de Deus. O povo de Israel reconhecia isso como palavra de Deus. E uma coisa que a gente pode descansar é que o próprio Cristo usa o Antigo Testamento como palavra de Deus. Ele vai ler Isaías ali em algum momento, ele vai citar Salmos. Jesus, ele cita as escrituras do Antigo Testamento o tempo todo nos evangelhos. Então, o próprio Jesus reconhecia o Antigo Testamento como cânon, né? A gente fica mais tranquilo com relação ao Antigo Testamento, entendendo que o próprio Cristo reconhecia isso. Já no Novo Testamento, a gente tem algumas regras importantes, alguns critérios importantes. Primeiro, a gente reconhece que a Escritura de Deus, os livros que foram escritos pelos apóstolos e pelas pessoas que andavam junto com os apóstolos, que eram testemunhas, inclusive oculares, de Cristo Jesus, pessoas que participaram junto dessa comunidade que andava com Jesus. Por exemplo, Lucas, ele não era um discípulo de Cristo, mas ele era alguém que andou com o apóstolo Paulo, e ele andava com a comunidade de fé, escutava aqueles que andaram junto com Jesus, e ele fez alguns compilados ali da palavra de Deus. Uma outra coisa é que deveria haver uma coerência com a doutrina recebida dos apóstolos. Também eles olhavam para o uso e para o reconhecimento das igrejas na época. Então, esses livros, eles circulavam nas igrejas e eram reconhecidos pelas igrejas no mundo conhecido, né, como palavra de Deus. E também deveria ter fidelidade ao Evangelho de Cristo. Tá? Então, obviamente, circulavam outros textos, outros livros, mas eles não eram reconhecidos como palavra de Deus. E esses do cânon bíblico, esses que estão ali na palavra de Deus no Novo Testamento, sim, eram reconhecidos como palavra de Deus já pela igreja. E os concílios, eles
não criaram a Bíblia, tá? Os concílios que houveram, e é importante falar isso, houveram várias reuniões de homens de várias partes do mundo, de várias igrejas relevantes, que se encontravam para reconhecer quais eram os livros que estavam sendo utilizados como palavra de Deus. Então, eles reconheceram formalmente aquilo que a igreja já recebia e usava como escritura. Beleza? Então, foi mais ou menos assim que foi formado a Bíblia, o cânon bíblico. Uma coisa importante já me perguntaram também, e os livros apócrifos? Por que a igreja evangélica, por que os protestantes tiraram os livros apócrifos da Bíblia? Que, inclusive, chamado de deuterocanônicos na Bíblia católica. Eles estão na Bíblia católica, mas ele foi reconhecido pela Igreja Católica no ano de 1500 e pouco, 1546, já depois da Reforma ali, reconhecidos como cânon bíblico, mas antes não, tá? Inclusive, um dado importante aqui, no Antigo Testamento, ou na época de Cristo Jesus, os judeus não reconheciam esses livros como livros canônicos, eles não estavam no cânon bíblico, no cânon das escrituras para os judeus. Eles eram livros que foram escritos no período interbíblico, que a gente conhece como os 400 anos de silêncio ali de Deus. Então, a comunidade do povo de Israel, ou judaica, né, os judeus ali, eles não reconheciam esses livros como livros inspirados, livros sagrados, né, escritura, palavra de Deus. Então, esses livros, eles têm a sua importância, porque eles falam de coisas históricas, falam de coisas importantes ali da fé ou da história, mas eles iam no cânon bíblico, eles iam na Bíblia, a Bíblia toda era escrita, e eles estavam contidos ali, mas entre o Antigo e o Novo Testamento. E era claro para a igreja que esses livros não faziam parte do cânon de palavra de Deus mesmo. Tá? Então, eles poderiam ou não estar contidos em uma Bíblia, né? E depois da Reforma Protestante, os protestantes eles decidiram tirar, por algum motivo, tirar esses livros, para, obviamente, não confundir ali e tal, mas os católicos eles colocaram no cânon bíblico e decidiram que isso seria cânon depois de 1546. Então, importante, né, a gente saber essa informação. Um achado arqueológico da Bíblia maravilhoso, importantíssimo, em 1947, dois pastores, ou um pastor de ovelhas, estava caminhando ali, a ovelha se perdeu, ele entrou em uma caverna na região de Qumran, e ele, perto do Mar Morto, isso, inclusive é chamado de os manuscritos do Mar Morto, ou os achados do Mar Morto, eles encontraram manuscritos muito antigos, antes do período medieval. Isso dá a entender, né? Alguns entendem que é no ano 1 e ano 2, século 1 e século 2 antes de Cristo. Tá? Isso é, assim, maravilhoso, isso é incrível. Eles acharam fragmentos de quase todos os livros da Bíblia hebraica, com exceção do livro de Esther. Então, quase todo o Antigo Testamento foi achado nessa caverna. Então, presta atenção nisso. Antes de 1947, antes deles acharem esses manuscritos aqui, a gente só tinha o manuscrito mais antigo que a gente tinha era do século 9. Tá? Então, imagina, século 9, e a gente estava aqui em 1940, o manuscrito mais antigo era século 9 que a gente tinha do Antigo Testamento. Mas, em 1947, eles acharam manuscritos do século 2 antes de Cristo. E eles compararam esses manuscritos do século 2 antes de Cristo com o manuscrito do século 9 depois de Cristo, e eles viram que esses manuscritos eram praticamente idênticos. Então imagina como que foi preservado isso. Existiam famílias de escribas que dedicaram as suas vidas a copiar os manuscritos bíblicos para que preservassem, porque a gente não consegue ter um papel que fique preservado do século I. Né? Os livros autógrafos, os livros originais, que é o que a gente chama de autógrafos, esses livros os papéis, eles não conseguem ser preservados por centenas de anos. Então precisa haver pessoas que estão ali copiando esses manuscritos. Então, o mais antigo que a gente tinha era século IX. Aí a gente achou do século II a.C. E a comparação um com o outro, cara, é bizarro, porque eles falam que não tem diferença, foi preservado mesmo. Então, cai por terra, né, o argumento de pessoas que falam assim, mas existe muita manipulação, o pessoal foi mudando o texto bíblico ao longo dos anos. Coisa nenhuma. Né? Então, a gente tem ali a preservação dos textos, a gente não tem manipulação do texto, não tem nada feito de errado, nada feito de manipulação ali de ser humano e de homem, tá? Como o pessoal fala. Agora nós vamos para nossas considerações finais. Primeira coisa, se a Bíblia ela é a palavra de Deus. Considerações finais aqui para a gente terminar. Primeiro, se a Bíblia ela é a palavra de Deus, eu preciso conhecer ela. Leia a Bíblia. Estou com essa Bíblia aqui, 365. Ela é uma Bíblia super legal para a gente ler como plano de leitura anual mesmo, sabe? Então ela tem uma porção do Antigo Testamento, uma porção do Novo Testamento, um Salmos e um Provérbios. Uma dica para ler a palavra. Segundo, se a Bíblia ela é autoridade, eu preciso me submeter a ela. Antes de usar a Bíblia para ensinar os outros, eu preciso permitir que ela corrija a minha própria vida. Amém? Terceiro, se a Bíblia ela é suficiente, eu preciso confiar nela no discipulado.
Você não precisa de outros meios e outras ferramentas para discipular alguém. Você não precisa usar aquela coisa, mas você fez isso, como eu estou chateado com você, né? Não, porque o seu liderado, o seu discípulo, ele não deve ser discipulado por medo ou por chantagem ou algum tipo de coisa. Você deve chegar para ele e falar assim, cara, a palavra de Deus não ensina isso que você está falando, ela ensina de outra forma. E corrige o seu discípulo por meio da palavra de Deus, ela é suficiente. Quarto, se a Bíblia revela Cristo, eu preciso ensinar a Bíblia apontando para Cristo. Amém? Esse livro é sobre Jesus, sobre a beleza dele. Mostra Jesus na palavra de Deus para as pessoas. Amém? Que o Senhor possa ter falado com você e que você tenha sido inspirado a ler mais a palavra. Tamo junto.